Fala, moçada, vamos resolver aqui alguns exercícios, né? Então, olha, lembrando que a gente está na área da cinemática, né? Começamos falando sobre os conceitos da cinemática e agora a gente está resolvendo alguns exercícios aqui. Então, vamos lá. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Tá? Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. Então, olha só, a gente tem aqui a Heloísa dizendo que um determinado passageiro, né, ele está em repouso. A Heloísa afirmando. Depois, Abelardo, né, que é um observador, que está lá do lado de fora, lá, ó, sentado lá, ele afirma que esse mesmo passageiro está em movimento. Estou falando da mesma pessoa, certo? O que a gente precisa entender que a questão de estar em repouso ou estar em movimento é algo relativo, tá? A gente precisa, sempre que for afirmar, dizer em movimento ou em repouso em relação a um determinado referencial. Tá? Como é que eu sei que um corpo está em repouso? Quando eu afirmo isso baseado em um referencial. É só verificar na passagem do tempo, a distância entre esse objeto, essa pessoa e esse referencial permanece constante. Se permanece constante, eles estão em repouso. Se há mudança de posição, então ele estará em movimento. Tá? Então, nesse caso, para que Heloísa possa afirmar corretamente que o passageiro sentado à sua frente está em repouso, ela deveria ter falado assim, ó, está em repouso em relação ao motorista, está em repouso em relação ao ônibus, né? Está em repouso em relação à própria Heloísa. Então eu dou um referencial, verifico que a posição não se altera ao passar do tempo, então eu posso afirmar que está em repouso. Com relação ao Abelardo, da mesma forma, ele tem que dar um referencial. Então, quando ele afirma que a pessoa está em movimento em relação a quem? Está em movimento em relação ao solo? Pode ser. Em relação à rodovia? Pode ser. Está em movimento em relação ao próprio Abelardo? Também pode ser. Entendeu, gente? Então, o conceito de movimento e repouso são relativos. Eu preciso indicar o referencial, tá? No caso aí da Heloísa, né, como nós falamos aí, o passageiro sentado à sua frente não se move ou está em repouso em relação ao ônibus ou em relação a ela mesma. Tá? E no caso do Abelardo, também da mesma forma, o passageiro está em movimento em relação ao solo ou em relação à rodovia. Tranquilo? Vamos para o próximo. Então, vamos aqui para o próximo exercício. Um avião de ajuda comunitária, voando sempre a uma velocidade constante, solta uma carga de alimentos sobre uma região isolada. Represente a trajetória da carga de alimentos em relação ao piloto do avião e depois em relação a uma pessoa em repouso na terra. Notem que nós estamos pedindo a trajetória, e essa trajetória ela vai depender do referencial, né? Então nós temos aqui, ó, vamos colocar aqui como se fosse o solo, tá? E o avião ocupando algumas posições, ó. Primeira posição, algum tempo depois, são 4 posições. O avião, segundo o enunciado, ele voa com velocidade constante, né? Aqui vamos entender que também é a mesma direção, né? E o sentido para a direita, né? Então, ó, em um determinado momento, ele já abandonou a carga, ó. Então, ela está nessa posição com velocidade horizontal, que é a mesma do avião, tá? E começando a descer, então ele já tem uma velocidade vertical, ok?
Lembrando que todo o corpo que está dentro do avião, ele tem a mesma velocidade que o avião em relação ao solo. Tranquilo? Próxima posição. Um pouquinho mais à frente. Então, ele está indo para a direita, está o quê? Descendo. Certo? Ó, mais uma vez, e última posição, vou colocar aqui, são 4 posições, só para a gente entender melhor aí a questão da trajetória. Então, se a gente pegar na letra A, ele quer saber qual é a trajetória em relação ao piloto do avião. Se esse objeto segue com a mesma velocidade do avião, e o piloto olha para baixo, vai ver esse objeto sempre o quê? Caindo na vertical. Caindo na vertical. Então, para a representação da trajetória da carga de alimentos em relação ao piloto do avião, vai ser uma linha vertical. Uma linha vertical. Então, seria isso aqui, ó. Uma linha vertical, tá? Agora, para o observador que está afastado, tá? Não pode estar debaixo do avião, tá? Ele tem que estar afastado e olhando, ele vai ter essa visão aqui, ó. Que o corpo vai descendo, descendo, vai formando o quê? Vai formando um arco de parábola. Um arco de parábola. Então, para a gente colocar de forma correta, seria isso aqui, ó. O corpo vai caindo e indo para a direita, caindo e indo para a direita. Então, aqui seria a resposta da letra B. Tranquilo, gente? Fácil, né? Questão 3. Um carro vai da cidade A para a cidade B e depois para a cidade C, todas situadas ao longo de uma mesma rodovia. Sabendo que as cidades A, B e C situam-se respectivamente nas posições 50, 90 e 60. Então, ou seja, a cidade A está na posição 50, de uma rodovia. A cidade B está na posição 90 e a cidade C está na posição 60 quilômetros. Então vamos fazer uma figura aqui para a gente entender isso. Ó. Cidade A na posição 50, cidade B na posição 90 e a cidade C na posição 60. Se o carro vai de A para B e depois para C, significa que ele saiu daqui, da cidade A, foi até a cidade B, então na ida ele passou pela cidade C, e depois ele voltou e parou aqui na cidade C. Correto? Sai de A, passa por C, vai até B e volta até a cidade C. Tranquilo? Vamos ver o que ele pede para a gente calcular aqui. Primeiramente, a gente determine a variação de espaço e a distância percorrida. Então, variação de espaço para nós é o nosso ΔS. Variação de espaço é ΔS, espaço final menos espaço inicial. E a distância percorrida nós vamos chamar aqui de D. Distância percorrida é tudo aquilo que o móvel vai andar. Bem? Vamos ver na letra A aqui, como é que fica aqui. Letra A. Ele quer saber qual é a variação de espaço e a distância percorrida entre as cidades A e a cidade B. Correto? Variação de espaço e distância percorrida entre a cidade A e B. Lembrando que ele sai de A, vai até B e depois volta para C. De A até B, então, é a ida dele, né? Então, vamos pensar aqui. Variação de espaço, ΔS. Ele sai da posição 50 e vai até a posição 90. Tá? Então, quanto vale o ΔS aqui na letra A? O ΔS é posição final 90 menos inicial 50. Então, 90 menos 50, o ΔS vai ser exatamente 40 quilômetros. Tá? Então, o nosso ΔS na letra A é de 40
quilômetros. E o D, distância percorrida. Distância percorrida, ele sai de A, né, e vai direto até B. Quanto que ele percorre? Exatamente 40 quilômetros. Letra B, o que ele pede na letra B? Determine a variação de espaço e a distância percorrida entre B e C. Entre B e C. Então, ó, agora ele está aqui no B e vai para o C. Então, qual é o ΔS? ΔS de B para C. Ele sai daqui e vem até aqui, ó. Sai daqui e vem até aqui. Tudo bem? Então a gente vai calcular o ΔS aqui. Qual que é a posição final? A posição final é 60. Qual que é a posição inicial? 90. Então nesse caso o ΔS vai ser o quê? 60 menos 90 menos 30 quilômetros. Por que negativo? Porque ele andou no sentido que diminui os espaços. Tá? Então aqui o nosso ΔS é igual a menos 30 quilômetros. E o quanto ele andou? Ele andou efetivamente quanto? Ele andou efetivamente 30 quilômetros. Letra C. Letra C é variação de espaço e distância percorrida entre A e C. Lembrando que o que ele faz é, sai de A, vai até B e vem até C. Então agora ele quer justamente isso. Qual a distância percorrida e o deslocamento entre A e C. Então o deslocamento, nosso ΔS, é espaço final, né? Ele sai de A, 50 é o inicial, vai até o B e para no C. Então o final é 60. 60 menos inicial, que é 50. Então eu tenho aqui 10 quilômetros. Então o deslocamento de A até C vai ser de 10 quilômetros. E a distância percorrida? Agora vai mudar, né? Olha só. Distância percorrida. Ele sai dos 50, vai até o 90. Quanto que ele andou aqui? De 50 até 90 ele já andou 40. Mais de 90 até 60, ele anda quanto mais? Ele anda mais 30. Então 40 mais 30 dá 70 quilômetros. Então fica aí resolvido a questão 3. Questão 4. Questão 4. Um maratonista percorre a distância de 42 km em 2 horas e 15 minutos. Determine a velocidade escalar média em km por hora do atleta ao longo do percurso. Então vamos lá. Primeira coisa, velocidade média é o que ele está pedindo. Como é que eu calculo velocidade média? Velocidade média é igual à variação do espaço, ΔS, dividido pela variação do tempo, ΔT. A minha variação de espaço aqui, quanto ele andou, é de 42 km. Tá? 42 km. O meu ΔT, o tempo, é de 2 horas mais 15 minutos. 15 minutos. Então aqui que está um problema aqui, ó. Não posso trabalhar na mesma equação com horas e minutos. Tá? Como ele quer a resposta em quilômetros por hora, eu tenho que pegar esses 15 minutos e transformar em horas. Tá? Então, ó, 15 minutos para transformar isso aqui em horas, eu vou o quê? Dividir por 60. Tá? 15 minutos dividido por 60 vai dar horas. 15 por 60 é 1 sobre 4. 1/4 de hora. 1/4 de hora
corresponde a 0,25 horas. Então aqui a gente tem o tempo total, nosso ΔT, vai ser igual a 2 horas mais 0,25. Então fica 2,25 horas. Então velocidade média igual espaço de 42 quilômetros dividido por 2,25 horas. Então a minha velocidade média vai dar aproximadamente 18,67 quilômetros por hora. Vai dar uma dízima aí, né, gente? Então eu dei uma arredondada aqui no final. Então 18,67 quilômetros por hora.